muito bom estarmos aqui para falarmos daquilo que arde dentro do meu coração. Porque eu só falo de Jesus uma vez, sem parar. É algo que naturalmente acontece. Eu não preciso correr atrás, como alguns dizem que está correndo atrás da bênção, né? Então, eu louvo a Deus porque certamente o propósito que Deus tem na vida daqueles que são chamados para a sua obra, não tem como a gente recuar. E eu louvo a Deus porque hoje estávamos ali naquele encontro no abrigo, e uma irmã da igreja lá do Batão, como é o nome? Estava uma rodinha antes de começar o trabalho, e de repente a esposa do irmão Marcos, que é ancião daqui, Marcos Paulo. Eu tenho que gravar, eu chamava ele João Paulo. Pois é, achei muito mais prático. E ali a esposa dele falando com essa pessoa, é uma missionária, é lá da nossa igreja. Semanalmente ela está conosco, ela sai e prega em várias igrejas. E ela ficou tão interessada que já marcou. Eu disse, olha, eu já quero marcar com a senhora para o último, não sei se era o último sábado ou o último domingo de fevereiro. Eu não sei nem se eu chego até amanhã, né? Porque a gente não pode garantir muita coisa. Mas ela está com fé e até no final de fevereiro, mês que vem, eu posso estar de pé e aceitar o seu convite para estar. Eu até já participei ali de um culto ministrando a palavra. E nessa noite eu tenho falado muito sobre escolha. Mas o Espírito de Deus falando comigo hoje algumas coisas, e mudamos hoje sobre o tema escolha, mas vamos falar de algo que é a palavra de Deus. E dentro do que o Espírito de Deus nos deu, nós estaremos compartilhando, estarei orando agora, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento, sabedoria, e não passar daquilo que me é cabível. Tem que estar olhando para aquele relógio que ele me percebe, né? Então eu tenho muito cuidado, porque às vezes a palavra ela é muito boa quando está permeando os corações, as pessoas estão bebendo aquela mensagem, mas quando começa a ficar prolongada, eu sempre tenho algo dentro de mim que eu não devo prolongar, para que as pessoas me convidem outras vezes, né? Porque diz que uma pessoa pregou uma certa vez e a mensagem foi tão comprida como uma espada e chata como um punhal, uma coisa assim. Então eu não quero que a mensagem do Espírito que Deus tem nos dado nessa noite venha ficar uma mensagem que não venha tratar de nossas vidas e chamar atenção para essa obra. Amém? Oremos. Te louvamos, ó Pai, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigada, Senhor, porque claro que não estamos preocupados com o número de pessoas, até porque Deus tem me dado a graça de falar para uma pessoa, duas ou mais. E quando não tem ninguém para me falar, eu falo para mim mesma. Então nessa noite o Espírito Santo, Ele está aqui. E certamente Ele está preparando a terra, fofando, adubando, para que a palavra encontre lugar para produzir. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. E hoje eu tenho um reforço aqui, que a minha filha caçula, linda igual a mãe, Josiane, que não é muito fácil trazer eles para cá não, né? Deixou de ir lá para a igreja dela, e o outro veio me trazer,
e também ele iria ficar aqui esperando que o culto da igreja dele comece às 8. Então ele iria ficar aqui comigo até o término e ia, né, participar junto. Mas aí ligaram para ele precisando dele lá, agora cedo, na igreja. Mas Jesus está aqui conosco, amém? Então abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 37. É algo que eu estava hoje na minha casa e esse texto, eu li vários textos falando até sobre as propostas que Deus tem para a nossa vida, mas me deparei com o Salmo 37 e tem um tema que é temporária a felicidade dos perversos. Então, graças a Deus que é dos perversos, mas dos cristãos, a nosso tempo é eterno. Amém? Então é isso que eu levo no nosso coração. Salmo 37, estaremos lendo alguns versículos no início, depois estaremos dando um pulinho para um outro versículo, mas eu não lerei ele todo, viu? E o salmista diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Verso 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? E eu fiquei pensando, porque existem pessoas que estão tão amarguradas, tão decepcionadas, que quando percebem no outro ou em outras pessoas que elas, apesar de não pertencer a uma igreja evangélica, elas têm uma vida próspera, abençoada, que até incomoda muita gente. Mas aqui o salmista nos chama a atenção que nós não devemos estar preocupados com isso. Se você ler o salmo ele todinho, ele vai explicar que essas pessoas que não são evangélicas e que têm uma vida próspera, é claro que não podemos generalizar, porque existem pessoas que não são evangélicas, mas são tementes a Deus e têm uma vida honrosa, uma vida justa, uma vida de respeito com o seu próximo, ao passo que existem outros que não honram nem respeitam nem o Todo-Poderoso que o criou. Mas isso não é um problema para a gente estar preocupado. O que nos chama a atenção deste salmo é porque ele diz no versículo 2 que tais pessoas, elas dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde, porque depende muito da forma que as pessoas desejam viver. Há pessoas que fazem a escolha viver uma vida de qualquer maneira, sem respeitar o próximo, sem respeitar o Deus que lhe criou, sua imagem e semelhança. Mas isso a gente não deve estar preocupado. Nós temos algo melhor neste salmo, que temos que estar voltado para essa palavra. E no verso 3 nos chama a atenção dizendo: confia no Senhor e faz o bem. Porque quando nós fazemos o bem para o outro, que pensamos que estamos fazendo para o outro,
estamos fazendo para nós mesmos. Eu tenho recebido de Deus as melhores coisas, porque o meu sistema de missão é não perder tempo nenhum falando das coisas deste mundo, às vezes falando das autoridades, dos líderes religiosos. Isso não é da minha missão. A minha missão é anunciar Jesus a todos os povos, nações e língua aonde Deus tem nos levado. E quando o salmista, o rei Davi, ele diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Qual é a verdade? A palavra, Deus. A palavra é Deus e a sua, aqui esse livro que alguns dizem que não conseguem ler, e se for ler Apocalipse, então, eles dizem que treme, não é? Então, amados, a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando nós somos iluminados por esta palavra, Deus nos chama a atenção e nos dá condição e nos dá sabedoria para falarmos desse Deus que é o Supremo, né? O Todo-Poderoso, o Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança. Por isso que eu sou tão bonita, porque eu sou a imagem e semelhança do Pai que me criou. Então não somos qualquer pessoa. Quando eu encontro pessoas que têm alguns probleminhas e se acham com traumas, achando que são feias, não sei, parece que tem um defeito físico, e eu começo a conversar com as pessoas e eu falo para ela: olha para mim. Aí as pessoas ficam olhando: o que é que você acha da minha pessoa? Eu sou feia ou bonita? Pronto, já tive a resposta. Ontem eu tenho uma fã aqui que ela não perde tempo, né? Então ela dá a resposta certíssima: sou linda, né? Nós somos lindos porque parecemos com Jesus. E aqui, quando o salmista nos chama a atenção que, além de fazermos o bem, se alimentar de quê? Da verdade, da palavra. Gente, quando o cristão ele se alimenta dessa palavra, eu pela manhã posso ter N preocupação, tarefas do dia, mas a primeira coisa que eu gosto de fazer é ler a revista da escola sabatina, outras revistas que vai fazendo um apanhado e juntando com o estudo da nossa revista, e a Bíblia, né? Nós vamos marcando os textos que é solicitado, e nisso, amado, eu sinto que Deus está me ensinando a conhecer melhor a Ele. E o salmista, ele, às vezes tem pessoas que dizem que Deus não faz nada para ele, eu não sei, Deus parece que não me ama, parece que Deus não se importa comigo, e não é verdade, porque o salmista nos convida a fazer o quê? Agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará ao desejo do teu coração. Hoje Deus realizou um desejo do meu coração. Pena que meu filho caçula não pôde ficar aqui, não é? Mas Deus trouxe duas bênçãos, né? Meus filhos são bênçãos. Davizinho é meu neto, o único neto homem que eu tenho é o Davi. Eu digo que ele é um filósofo muito inteligente. Meu Deus, o celular, computador, o que der, ele tiver problema, até a vizinha convida ele para ver o problema da conta do banco, do aplicativo, ele vai lá, resolve tudo para ela. Então, amados, a Bíblia nos chama a atenção, em primeiro plano, agradar a Deus. E nós estamos nesta noite aqui para agradar a quem? A Deus. Vindo à sua casa, adorando, louvando. Eu sou Caleb. E eu acredito que eu nasci em Caleb, porque aos 10 anos eu já
cantava em praça pública. Meu pai, ele era um evangelista e ele me levava para os cultos ar livre, em praça, em várias igrejas que ele era convidado para pregar e me levava. E ele tocava violão e eu cantava e louvo até hoje. Com a voz de taquara rachada, mas a gente louva a Deus, porque voz tem a Carol aqui, a família é de cantores, levitas, são bênção. Mas a gente vai chegar lá, né, Carol? Então, amados, agradar a Deus implica em fazer a vontade dEle, buscar, adorá-lo, fazer aquilo que é de melhor para Ele, porque quando nós nos entregamos à obra de Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Até no leito, Ele afofa a nossa cama, Ele cuida direitinho de nós. E é preciso que tenhamos esse cuidado de agradar a Deus naquilo que vai satisfazer aquilo que está em nosso coração. Nós agradamos ao Senhor e Ele traz a realização dos teus sonhos. Eu acredito que todos nós aqui temos sonhos, temos projeto, se não só para nós, mas para a família, para a igreja do Senhor. Eu não vejo a hora, nossos cultos, eu vou ter que convidar e insistir com as pessoas para vir aqui, falar de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, Ele é tão bom, Ele cuida da gente nas coisas mínimas que a gente não tem ideia. E eu sou uma dessas pessoas que Deus tem cuidado da minha vida, da minha família. Até chego a falar para as pessoas que a minha casa é a casa do pão. Deus não deixa faltar nada. E lá é um celeiro em que, se alguém bater na porta, imediatamente a gente tenta ajudar a suprir a necessidade dessas pessoas. E por isso, amados, quando nós nos deparamos com um livro de Salmos e vimos esse texto lendo, e aquilo foi me impactando. O verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Do que você está sentindo falta ou ausência? Eu sei que se fôssemos fazer uma pesquisa, muitas pessoas teriam alguma coisa a contar e a dizer: eu estou necessitando disto, daquilo. A Carol recebeu uma bênção recentemente muito linda, né, Carol? Me alegrei, estou dando testemunho onde eu chego, viu? A sua vitória, porque a sua vitória é a minha vitória. Então é isso que nós temos que viver, amados, se alegrar com os que se alegram. Isso agrada a Deus. Quando entregamos nosso caminho, nosso projeto, nossa família, a igreja. Às vezes eu sou um pouco assim preocupada com a frequência dos nossos irmãos, mas sabemos que cada um tem um chamado, um vai para outro lugar. Às vezes, quando eu não estou aqui, eu estou no outro templo, estou falando do amor de Deus e da palavra do Senhor, porque eu acredito que eu sou uma das missionárias que mais Deus tem pedido da minha pessoa, porque diz que a quem mais Ele dá, mais Ele pede. Então, enquanto mais eu me envolvo com a obra dEle e falo da misericórdia de Deus, se algum vizinho vai na minha casa, eles vão e não quer sair, porque eu falo das coisas de Deus, e eles ficam assim perplexos de contarmos para Ele como é que Deus é bom na nossa vida, não é? E somos observados. O condomínio é pequeno, eu acredito, tem mais de 200 famílias, mas eu sou muito observada ali como mulher de Deus, missionária, né? E eu louvo a Deus, porque quando alguns têm alguma dificuldade e querem uma oração, eles vêm lá do início do condomínio, que eu moro bem no final, e vão lá. A Carol já esteve lá na minha casa, bem no finalzinho, né, Carol?
e as pessoas vão lá em busca de algo que eles estão precisando, que é de amor, de uma palavra de fé, às vezes também de algumas coisas que estão necessitando, e nós estamos ali para abençoar. E é por isso, amados, que agradar a Deus e entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, e o mais ele vai fazer. Então não existe nenhum problema, nenhuma dificuldade, que quando nós entregamos ao Senhor e confiamos nele, ele traz à existência as coisas que não existiam para nós. Eu tenho recebido todos os dias. Todos os dias eu recebo de Deus algo novo. Ele usa pessoas, vidas, para nos abençoar. Eu acredito que no meio de tantos missionários, eu sou uma missionária privilegiada, porque eu só penso aqui e Deus imediatamente Ele provê recursos, meios. Eu digo que eu não tenho preocupação em comprar roupa, calçado e ao shopping. Não sou uma pessoa que goste de estar aparecendo, mostrando, até porque a idade já não diz muito esse desejo, né? Então Deus, eu tenho um anjo que ele sabe o número do meu pé. Vocês querem saber? Não vou falar. Mas eu tenho um anjo que sabe o número do meu pé e manda calçado 0, da Usaflex. É coisa boa. É o meu número, 35. Eu calço pequeno, Então, às vezes qualquer sapatinho cabe no meu pé, mas se for Usaflex, não incomoda meus pés. E o anjo sabe de tudo isso, que existem alguns calçados que eu ganho ou que eu compro e não dá certo nesses pés. Pé de missionário é complicado, né? Então eu caminho muito. À noite eu tenho que estar colocando meu pé numa bacia com água, com gelo, né? E passando um gel, calçando uma meinha, cuidar dos pés. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, queridos, o salmista tem nos chamado a atenção para termos uma vida abençoada. E no versículo 6 diz: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites, não fique chateado, não fique com o seu rosto comprido, por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Nada disso pode você alimentar no teu coração, ficar indignado, ficar estressado, ficar nervosinho. Não, nós temos que estar olhando para Jesus, bendizendo a Ele, e na proporção que nós o adoramos, nós declaramos o nosso amor por Ele. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Não precisa você contar sua história para o mundo lá fora, porque Deus conhece a nossa vida, Ele conhece os nossos caminhos, Ele sabe de tudo a nosso respeito. Então não precisa você ficar perdendo noite de sono, preocupado com o amanhã, pois o amanhã não nos pertence. Temos que viver o dia hoje. De preferência vivemos bem, porque a Bíblia diz que, no versículo aqui no Salmo, no 11, diz que os mansos, eles herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu ainda não vi alguém entrar numa drogaria, farmácia, e comprando algumas gramas de paz, porque lá não vende. Ninguém compra essas coisas. Tem um meio aí de comunicação, que meu neto, ele às vezes compra algumas coisas para ele, e aí ele faz aqueles contatos,
Ele compra, eu digo, você não tem medo de comprar uma coisa errada, não? Não, se vier, eles trocam. A informática, né? Tudo é mais fácil, ninguém sai nem na rua para comprar. Então, queridos, nós temos uma promessa de Deus e ela se cumpre em nossa vida. E quando ela diz que quando a gente vive debaixo dessa palavra, na sua essência, a gente, além de herdar a terra, se deleitará na abundância de paz. Meu Deus, eu não preciso correr atrás de nada, porque Ele disse que Ele traz à existência até aquilo que a gente nem imaginou. Ele sabe de tudo. O salmista, no Salmo 139, ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe Ele penetra no nosso pensamento. Então a palavra ainda não chegou na nossa boca. Ele sabe de tudo. Como é que está a nossa vida para a gente desfrutar dessas coisas que Deus tem para nós? Ele tem o melhor. É por isso que eu tenho falado muito sobre a proposta de Deus. Ele diz na sua palavra: se quiserdes, Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor dessa terra. Então, amados, é o melhor. Então, quando eu vou ao mercado, com aquela fé, aquela coragem. Claro que eu sou uma pessoa que eu sei administrar o que Deus me dá. Eu não posso ir além, mas eu procuro comer o que é o melhor e que faz bem para a minha saúde. Nesta noite o Espírito de Deus está neste lugar. Eu não sei quais têm sido as suas necessidades. Não sei também se você está naquela condição de pessoas que têm inveja, ciúme, daquilo que às vezes você quer, mas não consegue. Não precisa disso. A bênção do Senhor vem e nos alcança. É a promessa da palavra, né? Deuteronômio fala isso para nós. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de guardar tudo que se encontra nesta palavra, todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Até as almas vai atrás lá em casa de querer ouvir a palavra. Quando eu não saio e que as pessoas não me veem passando ali naquele condomínio, elas vão à procura de ouvir algo de Deus através daquilo que Deus tem me ensinado a fazer, que é anunciar que Jesus Cristo, a uma dessas horas, Ele voltará. Que nessa noite o Espírito de Deus está aqui em nós, porque somos templo dele, possamos estar pegando essa palavra tão assim, tão pequenininha, mas de um efeito tremendo quando a gente a recebe com o coração aberto para Ele. O Espírito de Deus, Ele conhece tudo a respeito da nossa vida, e nessa noite Ele está aqui com as suas mãos estendidas para nos abençoar. É bastante crer e você receberá para esta semana que já iniciou grandes vitórias. O que é que você está pensando, querendo dele? Ele diz que as suas mãos não estão encolhidas para não nos abençoar, e nem tapar os seus ouvidos para não nos ouvir. Mas às vezes a nossa dureza, a falta de fé, pecados e iniquidade fazem separação entre nós e o nosso Deus. Que Ele, pois, nos abençoe nesta noite. E aquilo que nós não podemos passar para vocês, o Espírito Santo, Ele vai continuar trabalhando. Amém. Podemos orar? Amém? Agradecendo por este momento, que alguns não puderam estar aqui, e os que vieram vão sair daqui muito abençoados, inclusive meu neto e minha filha, eles vão sair daqui muito abençoados. Oremos. Te louvamos, ó Pai.
porque passa os céus e a terra, mas a tua palavra, ela permanece para sempre. Então, Pai, que esta palavra possamos guardá-la, e se tivermos alguma dificuldade, seja ela de ordem física, espiritual, familiar, mental, Deus tem a chave da vitória de cada um de nós. E nessa noite Ele tem o poder de liberar aquilo que você está desejando do nosso Pai. Abençoe as famílias aqui representadas e que cada uma saia levando o melhor que Deus tem para as suas vidas. Em o nome de Jesus. Amém.